A gente precisa deixar o treinamento divertido. Tem que ser divertido. As pessoas têm que fazer o treinamento e achar gostoso fazer aquilo e contar para os amigos, para os outros vendedores, para as outras pessoas. Então, a gente busca incessantemente isso, deixar realmente o treinamento de forma divertida, gostosa, prática e objetiva. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. Nós sabemos que a capacitação corporativa, principalmente da área comercial, ela é de suma importância para colaborar com os resultados das empresas, principalmente para uniformizar o conhecimento dos produtos, dos serviços, para todos os colaboradores que trabalham na área de vendas. Agora, imaginem ter sobre a sua responsabilidade esse desafio quando nós falamos em mais de 30 mil colaboradores. Parece bem desafiador, não é mesmo? Mas não é para o nosso convidado de hoje. Ele é formado em administração de empresas e possui MBA em gestão de pessoas, projetos e liderança organizacional. Tem 49 anos completos nesta semana. É casado e pai de 2 filhos, um menino de 13 e uma menina de 19. Trabalhando na área de treinamento e desenvolvimento há mais de 15 anos, ele é atualmente gerente de treinamento comercial do Grupo América Móvel, tendo passado pelas empresas como Embratel e Claro. Em sua função corrente, além de possuir uma equipe de 90 colaboradores, a sua área atende mais de 30 mil pessoas. É com muita alegria e honra que damos as boas-vindas ao Ronaldo Domingues. Bem-vindo, Ronaldo, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco aqui. Oi, Michel. Feliz estou eu de participar desse projeto tão bacana de vocês. Obrigado pelas palavras, obrigado aí pelos agradecimentos. Realmente é um desafio gigantesco que nós temos aqui dentro da Claro, né, dentro do Grupo América Móvel, mas é muito gratificante quando você alcança os objetivos, quando você consegue ajudar as pessoas. A gente começa dessa forma, acho que o papo contigo, né? A ideia não é simplesmente treinar um vendedor, a ideia é ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e estou à disposição aí para ajudar e contribuir aí com esse projeto. Obrigado. Eu lembro o nosso primeiro encontro foi em 2013, no momento que eu entrei, né, na área de T&D, vamos dizer assim, no mundo de T&D, e nós tivemos uma reunião e você falou assim para mim sobre as necessidades de inovação que haviam, né, naquele momento, do mercado em si, da nossa empresa, e aí aquilo me despertou, né, um interesse profundo aí pelo tema, e a gente começou a atender, então, diversos congressos nacionais e internacionais para entender, né, esse mundo da capacitação corporativa que você já navegava, né, tranquilamente há muitos anos. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Daquele nosso primeiro contato em 2013, nem se pensava numa pandemia como aconteceu nesses últimos 2 anos para agora. Como que você vê a área de capacitação corporativa, comercial, evoluindo em suas metodologias, em suas formas de atuar, como que também as pessoas que trabalham, né, nessa área evoluíram
durante esse período? Faz tempo, hein? Olha, bastante tempo mesmo. 9 anos, né? Primeiro, acho que foi um papo super bacana, né? É, você estava muito disposto a entender as necessidades que a gente tinha, eu acho que imagino de todos os outros clientes de vocês, e eu me senti muito à vontade, como eu sempre tive com o seu pai, de falar o sentimento que nós tínhamos naquela ocasião. A área de vendas é uma área muito difícil quando a gente fala de treinamento, de capacitação. Por quê? A velocidade do negócio é insana. As coisas mudam com uma velocidade muito grande. Então, a gente precisa, sim, estar sempre se reinventando, pensando em coisas novas, pensando em formatos novos. A gente tem que deixar o treinamento leve, a gente tem que deixar o treinamento fluido, a gente tem que deixar o negócio pronto para as pessoas realmente chegarem, absorverem um conteúdo de forma rápida e conseguirem replicar isso para o cliente final. Então, desde aquele momento, de uns anos para cá, a gente tem percebido que é preciso evoluir constantemente. A gente precisa criar coisas novas constantemente. A gente precisa deixar o treinamento divertido. Tem que ser divertido. As pessoas têm que fazer o treinamento e achar gostoso fazer aquilo e contar para os amigos, para os outros vendedores, para as outras pessoas. Então, a gente busca incessantemente isso, deixar realmente o treinamento de forma divertida, gostosa, prática e objetiva. E de uns anos para cá, a gente tem percebido que ferramental para isso já existe cada vez melhor, processos têm que ser muito bem desenhados e a questão do ouvir o vendedor. Eu acho que esse ponto, Michel, é extremamente importante. A gente, de uns anos para cá, a gente tem percebido exatamente isso. O que você precisa? O que você quer? Como você se imagina treinando? Então, a gente sempre tenta ouvir essas pessoas para a gente tentar cada vez mais melhorar e fazer coisas novas para eles, ouvindo realmente o que ele quer e o que ele precisa para o dia a dia dele. Então, foi interessante você ter comentado, né, sobre ouvir o aluno, né? Uma coisa que a gente notou, principalmente com a introdução em uma maior escala, e isso não tem como voltar atrás, né, porque é o ciclo da vida, da geração Y, dos millennials, né, na força de trabalho, que são pessoas que compreendem o mundo de uma forma diferente da nossa, né, da geração X, que aprendem de uma forma diferenciada, né, que se engaja por motivos diferentes dos nossos. Então, aquele modelo top-down das companhias, né, em que uma pessoa começava a trabalhar, tinha que fazer ali aquela sua trilha de integração obrigatória, mas num modelo que o RH ou a área de capacitação achava que seria o melhor, né, e nós, da nossa geração, a gente aceitava, né, com mais assim facilidade, a gente seguia, fazia o nosso melhor para procurar entender. A gente vê uma evolução, né, nesse sentido, porque as pessoas não são tão conformadas como nós éramos, enfim, o mundo evolui. E colocar o aluno no centro do aprendizado, assim como colocar o cliente no centro, assim como colocar o seu cônjuge no centro das decisões, ou seja, pensar no próximo para ajudar ele a se desenvolver, é algo que a gente começou a ver, né, nos últimos 9 anos, mudar assim exponencialmente, né? E a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, as áreas de treinamento e desenvolvimento humano já fazendo aquelas adaptações de microlearning, né? Que são as pequenas pílulas de conhecimento, porque esse público absorve melhor, né, esse tipo de formato, né? Vocês possuem
no Grupo América Móvel, que tipos de, lógico que você possa falar, né, porque os seus concorrentes vão estar ouvindo aqui hoje, né, mas assim, que tipos de formatos que tendo tanta gente, né, debaixo aí do guarda-chuva da sua área, que você acredita que você poderia sugerir para os nossos ouvintes mais adequados para essa geração? Bom, eu vejo até em cima do que você comentou, Michel, eu vejo algumas situações, né? Primeiro, a nossa geração precisa se adaptar ao cenário atual. A gente continua tendo pessoas de uma geração que ainda está acostumada ou sempre trabalhou no formato de ter uma trilha formal, aquela coisa toda. Só que eu tenho essa outra geração que é extremamente rápida e veloz. Então a gente tem que dosar um pouco essa questão e entender como é que eu atendo todo mundo e que todo mundo aprenda da sua forma, né, do seu jeito. Pensando nisso, a gente começa a diversificar treinamento nos últimos anos. A gente trabalhou muito a questão de vídeo. A pandemia contribuiu para isso. Se tem um lado bom, se eu posso dizer isso, né? Se tem um lado bom nessa situação que a gente tão ruim que a gente se deparou, foi a questão de treinamento e desenvolvimento. Parou o país, parou, as pessoas ficaram dentro de casa, a gente precisava treinar, a gente precisava continuar capacitando, precisava mostrar para o vendedor que ele poderia vender remotamente, mesmo o vendedor que sempre trabalhou presencial. Poxa, e agora? Como é que eu faço isso? A gente teve que se reinventar de uma forma muito rápida, porque a gente tinha um volume muito grande de treinamento presencial, a gente já tinha a ideia de baixar um pouco essa quantidade, né, até pelas ferramentas que nós tínhamos para fazer treinamentos à distância. Então, a gente acelerou um processo que já estava desenhado. Com isso, a gente começou a trabalhar muito a questão de webinários, a questão de vídeo, a questão de pílulas de conhecimento de microlearnings. A gente trabalhou a questão de podcasts, como esse que vocês fazem, que eu acho muito bacana. A gente está trabalhando a questão de videocast. A gente tem os infográficos animados. A gente criou as animações. A gente trabalhou a questão de histórias em quadrinho. A gente cria de acordo com a necessidade do público. Então, eu vejo assim, existem ferramental, e acho que todas as pessoas que devem ouvir esse podcast conhecem as ferramentas, né? Eu acho que o bacana é o que está por trás dela. Qual a inteligência por trás da ferramenta? Como eu transformo um webinar, porque chega um momento que começa a ficar cansativo, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Webinar atrás de webinar, aquela coisa toda. Então, opa, acho que está na hora de eu mudar um pouquinho a questão. Então, eu crio um vídeo, um TED da vida, algum tipo de incremento para poder contribuir. Uma coisa que, na nossa concepção, dá muito certo é quando você traz as pessoas, vou chamar assim, as pessoas do mundo real para falar. A vida como ela é. Então, você pega um vendedor e você entrevista o vendedor e você divulga para as pessoas o que ele respondeu nas suas perguntas. Ele vai dizer as dificuldades dele, ele vai dizer o que ele faz para vender mais e melhor, ele vai dizer como é que é o cotidiano dele, como é que ele trabalha um dia que não é tão bom de venda. Então, as pessoas começam a se enxergar naquele indivíduo. A mesma coisa um gerente de negócios, a mesma coisa um executivo de contas, a mesma coisa um diretor, quando a gente consegue a palavra de um diretor sobre algum tema. Então, essas coisas, elas ajudam demais no negócio. O ferramental, ele está aí e está disponível para todo mundo. A dúvida principal, e eu acho que o grande desafio, eu acho que o que eu posso falar e dar uma dica é como eu junto as ferramentas para criar um conteúdo bacana para as pessoas. Então, vamos embora, vamos para cima, como a gente sempre diz aqui. A gente senta, discute, trabalha, ouve o nosso cliente final, né? Ouve os canais de venda, os vendedores, e a gente faz os testes, né? Começamos a colocar para rodar.
e fazemos a correção de rota com o avião no ar aí, cara. Vamos embora, vamos para cima. Falou um ponto bem interessante, né, que é já no começo, né, da sua fala, que é sempre ouvir o seu cliente, né? Existe uma metodologia do setor automotivo, pelo qual eu venho, né, que chama Genji Genbutsu, né? Então, o Genji Genbutsu é vá e veja, né? Então, essa filosofia do Genji Genbutsu, ela foi é, ficou muito em evidência, né, após a Toyota se tornar, no começo dos anos 2000, referência em qualidade, né? Todo mundo queria entender. Eu trabalhava numa montadora ocidental e todo mundo queria entender qual era o sucesso da Toyota. E o sucesso da Toyota era ouvir, né, não só o cliente externo, o que o cliente externo queria, né, do veículo, no caso o produto, mas cada cliente interno, em cada posto de trabalho da produção, como que aquele funcionário, aquele operador fazia as suas tarefas e como você poderia transformar a vida dele mais fácil, de uma maneira mais leve, que garantisse a qualidade, né? Quando a gente faz essa analogia para a área de capacitação, né, é o que entendo vocês fazem. Você chama o vendedor, que é o seu cliente, você entende a vida real como ela é, você sabe quais são as dificuldades dele, você sabe quais são as informações mais solicitadas pelos clientes que eles atendem, as dificuldades que eles possuem de conhecimento, de skills, de habilidades, enfim, que eles precisam desenvolver. Não só inserir, né, no mental deles as informações sobre os produtos e os serviços, né, da América Móvel, mas desenvolvê-lo como um ser humano, né? E eu acho que isso, tendo isso como base e as áreas de capacitação, treinamento, desenvolvimento humano, RH, que nos ouvem, é fundamental. Mesmo nos cursos normativos e obrigatórios, porque há uma andragogia, né, correta para se utilizar para cada tipo de pessoa, para cada nível educacional de pessoa, para cada função de pessoa. E eu acho que muitas vezes a gente acaba, né, esquecendo esse lado e acaba procurando fazer cursos normativos muito formais, sem entender as especificidades e essa mescla, esse mix de gerações que a gente possui hoje, não é verdade? Total, total. Faz muito sentido. Hoje se fala muito de CX, né? CX. Nós olhamos os vendedores, as áreas de negócio aqui dentro da Claro, como os nossos clientes. Então, a gente tenta sempre olhar essas necessidades com essa ótica. A hora que você fala, Michel, não só da área de capacitação, mas até do próprio RH, das áreas de negócio das grandes empresas ou das empresas, eu vejo o seguinte: isso que a gente começou a fazer na área comercial nada mais é do que uma frente que dentro da Claro também começou-se a fazer. Eu acho que isso é um caminho sem volta, que a gente tem realmente que continuar ouvindo as pessoas. Não quer dizer que sempre vão ter razão nos seus pedidos, naquilo que desejam, mas é importante a gente entender os anseios das pessoas. E aí você começa, assim, a ser mais assertivo nas suas tomadas de decisão, não só em treinamento, mas nas rotinas dentro das organizações. Eu vejo essa questão muito forte. E outra coisa, eu acho que até uma curiosidade, que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte. Quando a gente começou a montar a equipe de treinamento comercial, ela foi uma união de grandes marcas, né? Eu tenho hoje pessoas que vieram da Embratel, que era a Via Embratel,
Eu tenho pessoas que são originárias da Claro, eu tenho pessoas que são originárias da NET, e eu tenho pessoas que são originárias da Nextel. A gente conseguiu montar uma força de trabalho, um grupo de pessoas, grande parte deles eram vendedores, trabalhavam na ponta, conhecem a realidade, sabem como funciona o dia a dia de um vendedor. Então, esse grupo, ele consegue transformar o que a gente quer treinar, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer passar para esses vendedores de uma forma muito clara. Então, isso para a gente foi um case, é um case de sucesso, porque hoje eu tenho um grupo que eram de grandes empresas, sempre foram de grandes empresas, e que hoje a gente soma numa área de treinamento comercial. Então, esse ponto para mim é extremamente importante também, e é o que nos ajuda no dia a dia. Dessa mescla, né, de pessoas, né, de diferentes companhias que vocês conseguiram fazer. Existe na teologia um conceito que chama enculturação, né, que é levar em consideração a cultura, né, das pessoas para você transmitir uma mensagem, uma informação, né? Em outras palavras, é você falar a linguagem que o outro entende, né? Então, muitas vezes na comunicação, e a capacitação parte, né, de uma comunicação, a gente acha que a gente está sendo claro, né, que a gente está passando a mensagem e o outro está processando essa informação na linguagem que ele entende, e muitas vezes esse processamento dá um resultado diferente do que a gente espera. Então, você ter pessoas, né, que têm como uma base de conhecimento, uma expertise, um know-how dessa área, fazendo parte, compondo a equipe, né, de capacitação, eu acho fundamental, porque ela vai conseguir ter esse olhar de transmitir, né, a mensagem, a informação, o conhecimento na linguagem que o outro vai ouvir, né? Isso, isso é fato. Mesmo assim, ainda acontecem ruídos, né? Acho que essa questão comunicação é um tema que vai perdurar aí por anos, décadas, porque é o que você falou, né? Às vezes não necessariamente o que eu digo é entendido da forma que eu quero, mas com essa expertise das pessoas dentro da área, a gente consegue minimizar esses ruídos. Então, isso para nós é um diferencial bacana. Isso para nós dá um ganho de produtividade que é muito bacana. A questão também dos canais de venda, né? A gente trabalha com muitos canais de venda. Como você disse, são muitos vendedores para a gente capacitar e para a gente retroalimentar de informações. A gente tem mudanças que acontecem constantemente. Então, a comunicação para a gente também é um ponto extremamente importante, né? E tem que ser fluida, mas tem que ser assertiva. Acontecem ruídos? Opa, com certeza acontecem, mas a gente tenta sempre corrigir a rota com velocidade aí para a gente não ter surpresas um pouco mais à frente. Mas é muito bacana isso sim. A pluralidade que a gente tem aí dessas pessoas nos ajuda muito no dia a dia. Hoje, para a gente, pensando em percentual dos formatos, tá? Hoje vocês, primeiro, né? A primeira pergunta, você, em termos percentuais, se vocês ainda têm presencial em algum momento, agora, principalmente agora retomando pós-pandemia, se houve essa retomada dos cursos presenciais, sim ou não? Se sim, então qual hoje que é a mescla entre presencial e online, né, no Grupo América Móvel? Eu gostaria de ter essa informação. E a segunda pergunta é, você acredita no metaverso? O que você acha que o metaverso, o Second Life, na nossa época era o Second Life, não deu certo, né? Vamos ver agora com essa nova onda.
Você acredita no metaverso, na capacitação corporativa? Vamos lá, deixa eu pensar, vou responder a primeira pergunta. A gente está retomando alguns treinamentos presenciais, mas a gente evidenciou o seguinte: não é necessário a carga presencial que eu tinha antes da pandemia. Até pela questão de custo, né? Você tem deslocamento das pessoas, você tem a logística do ambiente para treinar, você tem os dias que essa pessoa fica imersivo para aplicar um treinamento, aí você tem 2 dias, que é o dia da ida e o dia da volta, que ele não é um cara produtivo para o negócio. Então, a gente aproveitou a situação desses últimos 2 anos e pouco, percebemos que a capacitação ela pode ser feita à distância, sim. A gente utiliza Zoom, a gente utiliza Teams, a gente utiliza vários ferramentais para isso. É produtivo? Sim, só que tem que tomar um cuidado. Não dá para a gente pensar, por exemplo, que antes eu fazia um treinamento presencial de 6, 7, 8 horas e eu conseguia segurar os caras na sala, aquela coisa toda. Hoje eu não posso trabalhar 6, 7, 8 horas de forma online. Eu tenho que desmembrar um pouco mais isso, eu tenho que ser mais objetivo para alguns assuntos, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Eu acredito muito no modelo híbrido. A nossa retomada em 2023 vai se dar da seguinte forma: eu vou ter treinamentos de formação, sim, nas grandes capitais, onde eu tenho analistas de treinamento. Nós vamos fazer modelo online inicialmente, e a nossa ideia é, o último dia de treinamento, a gente fazer um encontro presencial. Esse encontro presencial, ele vai trabalhar a questão a vida como ela é. A gente vai trazer cases reais do dia a dia, por isso a gente vai conversar com vendedores para entender como é que está naquele momento, as maiores dificuldades que ele tem hoje para conseguir vender, por exemplo, ou para atender um cliente, e a gente faz um treinamento presencial. Por que que a gente está chegando nesse formato, Michel? Aí eu vou dizer pelo Ronaldo, tá? E pelo que a gente acredita aqui dentro. A gente sente falta das pessoas, a gente sente falta de estar perto de pessoas, a gente sente falta daquele momento, daquele carinho que a gente recebe das pessoas. Eu não preciso voltar 100%, mas eu preciso criar algumas situações aonde eu consiga fazer um analista de treinamento, um especialista em treinamento, ele se deslocar para encontrar pessoas, para não ficar 100%, entre aspas, tá? Dentro de casa, no seu escritório, num ambiente específico, fazendo só treinamento através de um computador. Então, assim, eu acredito no modelo híbrido, a gente não precisa voltar com o mesmo volume que nós tínhamos no passado, então, mas a gente tem que adaptar o que nós temos hoje para um formato que as pessoas se sintam acolhidas. Eu vou te ver pelo computador, show de bola, mas eu vou te encontrar para te dar um abraço, assim que for possível. E, A segunda pergunta, desculpa, pode falar. não, e o metaverso? Então, a segunda pergunta, metaverso. Eu acredito muito no metaverso. A gente já fez dois treinamentos pequenos, curtos, de aparelhos celulares, com alguns fornecedores que nós temos, no metaverso. Foi o primeiro treinamento comercial no metaverso. Para o próximo ano, nós vamos sim trabalhar também a questão do metaverso e nós vamos aprofundar essa questão para que as pessoas realmente interajam e tenham condição de minimamente conhecer. O grande desafio que eu vejo do metaverso é a questão do óculos, né? A questão de você realmente estar em primeira pessoa dentro do metaverso. Mas a gente começa a ver um movimento aonde, mesmo não tendo óculos, você consegue ter uma sensação, uma liberdade, um momento de estar dentro de um universo, vou chamar de universo paralelo, né? Mas que você consiga treinar, capacitar, conhecer um pouco mais do nosso negócio. E aí é o seguinte, tem que ser livre esse detalhe, né? Acho que a gente volta no começo do nosso papo. Eu tenho um público que é que tem ainda aquela questão da trilha formal, aquela coisa toda, que pode ser um pouco mais avesso à tecnologia,
esse cara precisa ser atendido, nós vamos continuar atendendo ele, com certeza. Só que cada vez mais eu tenho um público ávido por tecnologia. Então eu preciso atender, eu preciso chegar nesses caras. Então, com isso, a gente vai sim utilizar metaverso. Já tem um projeto aqui na nossa área. Então, início de 2023, a gente sai com um projeto de treinamento bem pesado dentro do metaverso. Eu, Dei spoiler, hein, cara? eu, Dei spoiler, hein? em maio, né, estive na ATD e vi algumas palestras, né, sobre o metaverso e andei refletindo bastante, né, sobre esse modelo de aprendizagem, né. E cheguei hoje, né, lógico, tudo evolui, né, cheguei hoje depois aí de alguns meses aí pensando numa forma de aplicar o metaverso e ter realmente o benefício do metaverso, né? Então, como que, como que eu vejo essa situação? O nosso cérebro, ele não tem a distinção se o que eu estou vendo e ouvindo e sentindo é real ou não. Eu lembro que em 2017, quando se falava no começo sobre realidade virtual, realidade ampliada, eu estava num laboratório em Nova York e eu vi pessoas ali com óculos, com fone, gritando, literalmente gritando. Algumas se jogavam no chão gritando e eu não entendi o que estava acontecendo. Achei até que era uma frescura, né, um excesso de, né, enfim, de atuação ali das pessoas. E aí eu falei o que estava acontecendo ali. O pessoal, não, aqui a gente está testando, né, uma cena na realidade virtual. Eu falei, que legal, posso usar aqui para eu sentir? Ele tem medo de altura? Aí eu dei risada, né? Medo de altura. Estou aqui parado, eu só vou colocar um óculos, né? Tenho medo de altura. Ele falou, então eu não recomendo. Eu falei, como não recomendo? Eu estou aqui parado, deixa eu ver isso aí. E aí eu coloquei o óculos e coloquei o fone. E a cena, ela era muito interessante. Você apertava um botão ali, né? Com o seu óculos, com o seu fone, você apertava um botão de elevador, você chamava um elevador. Aí o elevador chegava, abria, aí você dava o passinho para frente, entrava no elevador e só tinha um botão, que era o rooftop, que era lá a cobertura. Aí você aperta e o ambiente parecia que você estava dentro de um elevador, né? Quando a porta abria, ela abria e você tinha um precipício ali. Você tinha uma cordinha que você podia andar, era uma cordinha ou uma pontezinha bem pequena. E o jogo ali era você conseguir andar por aquela pontezinha, aquela cordinha até o outro prédio. Meu amigo, quem disse que eu dei um passo? Eu ajoelhei. Por quê? Era tudo muito real, o som, o vento, você olhava, você via, né? E o seu cérebro, ele não sabe, então ele te mandava aquele alerta, ó, você vai cair, você vai cair. Então eu ajoelhava. Então, eu digo isso porque eu acho que, né, essa é a minha opinião, né, que para você ter uma, uma experiência real, né, de aprendizado que te toque e que você realmente se engaje, que você aprenda, o metaverso funcionará se nós tivermos os nossos sentidos cobertos pela solução. Então, óculos e headset. Porque aí sim você vai estar como no mundo real, né? Falando com alguém. Só que ali vai ser um avatar, mas você vai estar imerso naquele mundo, né? Eu vi uma apresentação de uma grande consultoria aí que foi muito interessante. Eles fazem parte do processo de onboarding pelo metaverso, né? E a gente fez essas duas experiências com óculos e headset e na tela do computador.
Olha, eu te falo, se eu, né, que, ok, gostei de game, né, mas não sou game maníaco, né, como hoje em dia o pessoal é. Mas assim, quando eu coloquei o óculos, coloquei o headset, e eu estava ali no mundo daquela empresa, fazendo ali algumas ações de integração, poxa, fantástico. Assim, foi uma experiência muito real, porque o meu cérebro não sabe se eu estou na realidade ou não. Então, para mim, a percepção foi muito concreta da realidade. Agora, quando eu fiz a experiência pela tela do computador, como se fosse um joguinho andando ali com as setinhas do keyboard pelo mundo, cara, para mim foi uma experiência, assim, pra ser sincero, muito chata. Muito chata. Porque eu, assim, né, não aprendi. Para mim era um joguinho, né? Então, eu vejo que haverá necessidade aí, talvez com muitas empresas utilizando, da gente trazer, né, esses equipamentos para o dia a dia como um commodity, né? Porque hoje é um grande investimento, né, de óculos, de headset, enfim, mas eu acho que para a gente não queimar o metaverso, né, eu acho que a gente precisaria talvez fazer, dependendo do budget de cada companhia, né, equipes menores, mas que desse uma experiência completa, não apenas como a tela do computador. Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, Michel, e o que você falou é a realidade atual. Hoje você tem o cenário do indivíduo com óculos, que realmente a experiência é diferenciada, parece que eu estou lá dentro mesmo, primeira pessoa, como eu falei, e você tem a questão de você usar o teclado para navegar dentro do metaverso. A gente precisa testar, cara. Na nossa concepção, a gente vai precisar testar. Como eu falei, eu estou falando de públicos distintos ainda, e eu estou falando do garoto, do jovem, que aprende de forma muito mais rápida através de vídeos do YouTube, através de games, através de tecnologia, do que de aprendizagem formal. Com o tempo, eu acho que a questão de óculos, a questão de maquinário para isso, pode sim ser um ponto um pouco mais acessível, aonde você consiga atingir uma quantidade maior de pessoas. Nós temos aqui duas frentes. Eu tenho uma frente onde nós temos um treinamento, por exemplo, a gente tem um treinamento de loja conectada, que a gente chama, que é um grupo menor. A gente está falando de lojas específicas de um grupo menor de pessoas. Esse grupo já faz o treinamento de realidade virtual utilizando óculos. A gente conseguiu adquirir os óculos e essas pessoas conseguem fazer com óculos. Mas quando eu vou para o meu universo aí de 20, 25, 30 mil pessoas, isso se torna extremamente inviável. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma: qual foi a nossa estratégia? Nós vamos lançar, nós vamos fazer, só que nós vamos deixar os dois formatos liberados. Então, o vendedor, o nosso cliente final, ele vai escolher o que ele quer. E a gente pode chegar lá na frente e perceber que a gente tem ajuste para fazer, né? É a história que eu falei um pouquinho antes no nosso bate-papo, né? A gente está com o avião no ar, a gente vai corrigindo a rota e mexendo no que for possível com ele voando. Então, eu concordo com muito do que você falou. É um momento novo para todo mundo. E aí a gente continua com a ideia de que vamos tentar. Pode ser que a gente leve um tombo nesse precipício aí que você viu do elevador, e aí a gente vai ter que se levantar e tentar resolver isso da melhor forma possível, ou a gente pode fazer um golaço. Aí eu vou trazer a Copa do Mundo aqui para nós. Eu vou fazer um golaço e dá muito certo esse negócio. É muito novo, né? Vamos tentar. Bom, e falando um pouquinho de resultados, né? Então, a gente, como nas áreas de capacitação, né, já existe, né, uma grande dificuldade de se correlacionar resultados de negócio com o treinamento, né? Isso é a pergunta
de US$ 1 milhão já há muitos anos, né? Todos os presidentes de companhia que eu tenho oportunidade de conversar, cada um dentro do seu nível também de maturidade no conceito de treinamento e desenvolvimento humano, mas independente do nível, todos querem saber o resultado de negócio. Eu investi tanto, alguns falam eu gastei porque ainda vê como despesa, enfim, mas a gente tem essa dificuldade, né? E aí a gente tem essas novas tendências, como o metaverso, que aí você vai utilizar parte do seu budget para fazer isso. Às vezes, talvez vai ter que pedir mais budget para tentar essa nova iniciativa. E assim, eu acho que tem que tentar mesmo. A gente só aprende se a gente fizer algo novo, né? Se a gente fizer sempre a mesma coisa, os resultados vão ser sempre os mesmos. E eu acho que tem que ser protagonista, né, das ações, e vocês sempre têm esse olhar. Agora, dependente do metaverso, vamos deixar o metaverso um pouquinho de lado. Hoje, né, com as soluções que você já utiliza, com as metodologias que vocês aplicam, com os processos que vocês já possuem, vocês conseguem, de alguma forma, medir e mostrar isso para a organização, a relação melhoria de desempenho e treinamentos e conhecimentos obtidos? E se você consegue, que dica que você poderia dar para o nosso ouvinte, que com certeza muitos têm essa pergunta e ainda não conseguem ter uma visão clara como fazer essa correlação, visto que também resultado de negócio é uma somatória de coisas, até de política econômica, né? Mas, enfim, como que você consegue fazer isso dentro do grupo? Realmente, a pergunta é de US$ 1 milhão. Eu vejo assim, Michel, quando a gente fala da área comercial, eu não vou dizer que é mais fácil, mas a gente consegue ter uma medição através do resultado de venda. Por exemplo, eu tenho faixas de tipos de treinamento. Eu tenho um treinamento que é o treinamento inicial, o treinamento de formação de uma pessoa. O marco zero do Ronaldo, que acabou de entrar na classe. Eu posso medir o Ronaldo nos primeiros 3 meses pós-treinamento, depois eu posso medir o Ronaldo depois de 6 meses pós-treinamento, eu posso medir o Ronaldo mês a mês para ver como é que está o crescimento de vendas do Ronaldo. Eu tenho um segundo modelo de treinamento que a gente chama aqui de capacitação. Capacitação nada mais é do que novos produtos e serviços. Então, eu preciso pegar um vendedor que já está com a gente há algum tempo, eu preciso trazer esse cara de volta para treiná-lo sobre algum produto novo. E eu tenho um terceiro modelo de treinamento que a gente chama de reciclagens. E aí você pega os resultados de um canal de venda, de uma loja específica, de um indivíduo específico, a gente vê as deficiências dele através do relatório de vendas e a gente consegue trabalhar essa questão de reciclagem para melhorar o desempenho dessa área, dessa loja, desse vendedor. Ainda estamos num momento embrionário, a gente tem esse cruzamento inicial com venda, claro, mas a gente quer aprofundar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem épocas sazonais dentro do universo de telecom, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, Natal. E a gente sabe que nesses meses, todos os anos acontece dessa forma, a quantidade de vendas aumenta. Então, será que o vendedor está vendendo mais porque ele conhece mais, porque ele sabe mais, ou ele está vendendo mais porque a quantidade de oportunidades é muito maior e assim, está muito mais, eu vou chamar de fácil, tá? Mas não achem que é fácil. Está mais fácil de vender. Então, a gente precisa expurgar, por exemplo, essas fotografias para a gente não ser enganado com um resultado que pode não ser o correto.
Então, a gente tenta separar essas épocas sazonais, a gente faz, sim, um cruzamento de venda por volume de vendas, depois por produto específico, para a gente ver a necessidade do vendedor, se é produtos móveis, produtos fixos, se é algum produto diferenciado dentro do universo de empresas. Então, a gente, sim, consegue fazer essa medição, mas ainda enxergo como um vale de oportunidades. Você falou uma coisa que faz todo sentido. Economia. A economia impacta nessa questão. Condição comercial que a gente possa vir a ter impacta nesse resultado. A questão do acompanhamento desse cara. Eu pego um vendedor que está numa loja X. Se o gerente e o coordenador dessa loja não for um cara de acompanhamento, de apoio, de ajuda, pode ser que esse cara não esteja performando por causa disso. Então, e para você descobrir isso pode levar um certo tempo. Então, você não pode simplesmente olhar o resultado e está tudo certo, ou olhar o resultado e está tudo errado. A gente tenta, isso é uma tentativa, porque ainda acho que vai levar um tempo para a gente conseguir, mas a gente tenta olhar o universo inteiro ao redor desse vendedor. Mas é possível, eu vejo que é possível fazer quando a gente fala de vendas. Uma das coisas que a gente vem observando e a gente está tendo uma taxa de sucesso sobre esse olhar e essa aplicação é ter bem definido os hard e os soft skills por função. Então, dá o exemplo da área comercial. Se nós temos definido da área comercial quais são os hard skills esperados para aquela função e quais são os soft skills esperados para aquela função, e a gente fizer do momento zero, quando a pessoa começa, né, um assessment de skills, tá? A gente vai ter o gap do que a gente espera que a pessoa tenha para o exercício daquela função e do que ela apresentou no seu assessment. A partir daí, desses hard e desses soft skills, a gente expurga aqueles que são requeridos para a função, mas que não influenciam, por exemplo, no caso do vendedor, na venda, tá? Ele influencia no exercício da função, como, por exemplo, num hard skill, conhecer sobre um RP para cadastrar ali a venda, né? Que não influencia diretamente na venda. E um soft skill também que é necessário para a função, como, por exemplo, empatia ou trabalho em grupo ali, que também não vai influenciar diretamente a venda. Aí aqui que é a zona nebulosa, porque dependendo de como você vê, tudo acaba influenciando no resultado da venda, mas você acaba expurgando. Então, você expurga esses hard e esses soft skills. Aí vai sobrar os hard e soft skills realmente influenciadores no resultado, né? Esse conceito a gente trouxe da engenharia robusta, do Taguchi, né? E que são os fatores de controle que influenciam na performance do meu componente, né? Então, a gente trouxe isso para uma realidade de capacitação. E aí, você tendo esses hard e soft skills mapeados, então, por exemplo, hard skill, conhecer bem o celular que você vai vender, por exemplo, né, no caso ou o plano, e num soft skill, uma oralidade, saber apresentar, saber se comunicar, etc. E em cima disso, aí sim, cruzar esses hard e soft skills em cima dos resultados, de forma periódica. Somado a isso, a gente faz uma análise da gestão do desempenho sobre a ótica do gestor. Então, aí o feedback do gestor, em cima dessas hard e soft skills, de como o gestor está vendo. Esses 3 parâmetros somados te dão um diagnóstico. E aí você consegue verificar no indivíduo, né, se isso está tendo ou não uma influência. E você começa a ver que determinados gaps de skills que influenciam, né, diretamente o resultado,
começam a aparecer. E aquele que tem um resultado melhor tem gaps menores. E aí, em cima disso, se propõem duas ações. A primeira ação é, com gaps maiores, a gente entende que a pessoa precisa de treinamentos formais, seja eles online, presenciais, enfim, mas treinamentos mais densos para o gap ser reduzido mais rapidamente. Quando a pessoa tem gaps menores, aí se aplica as ferramentas de suporte ao desempenho, as pequenas pílulas, né? E aí, para isso, a empresa precisaria ter o seu knowledge base, né? Ou o seu hub, né? de conhecimento interno para preencher no dia a dia, com essas pílulas de suporte ao desempenho, esses gaps. E aí você começa a ver, interessante, né? O gap diminuindo e o resultado aumentando. Esse é um modelo, né? Trazido aí do setor automotivo para a performance de produto, mas que você substituindo as variáveis, né, que nós aqui, os seres humanos, não temos requisitos da engenharia, né, nós temos habilidades, isso faz com que você comece a ter resultados melhores nas organizações. É bem interessante o trabalho e acaba integrando RH com TI&D. Faz muito sentido, né? Eu vejo para a área de vendas ajudaria realmente bastante essa questão da engenharia, vamos chamar assim, mas eu não sei se para outras áreas das organizações também seria o ideal. Mas eu gosto dessa variável, eu gosto desse formato. A gente pode sim cruzar a venda com esse formato, com soft e hard skills dessas pessoas. Então, faz sentido sim, Michel, bastante sentido. Legal. Compartilhando um pouquinho desse conhecimento aí com vocês. Bom, meu amigo, para finalizar, eu tenho aqui umas três que eu gostaria de fazer para você, né? Então, são perguntas profissionais, mas não conceituais, da sua vivência, né? Então, primeiro, na sua carreira, né? Lógico, você teve muitas conquistas, muitas coisas positivas, uma carreira de muito sucesso, uma pessoa que a gente aí se espelha nessa área de treinamento e desenvolvimento humano. Agora, se você pudesse nos falar aquele momento uhul, aquele momento que você realmente celebrou, qual que foi? O momento que eu posso, essa hora que você falou, o que vem na minha cabeça é na hora. Para mim, acho que esse é o momento ruim. Foi quando me convidaram para montar toda a questão de treinamento dentro de uma área de televendas. Foi aí que começou minha carreira. Como é que foi o processo? É uma história até engraçada. Eu era atendente dentro de uma área de suporte e dentro dessa área também existia o televendas. Na época, o gestor, até posso citar o nome dele aqui, o nome dele é Marcelo Totti, ele tinha um problema sério na área que ele não conseguia ter o atendimento no formato que ele precisava de velocidade para treinar os novos vendedores do televendas. E a gente conversou um belo dia, ele me colocou um desafio. Falou, Ronaldo, eu preciso de alguém para treinar os vendedores. E eu acho que você tem um perfil para isso, eu gostaria muito que você fizesse isso para nós. Topa? Nessa hora, me deu um gelo assim na barriga, aquele receio de que, será que eu entro nessa? Será que eu não entro nessa? Aí eu falei, tô dentro, vamos embora, vamos fazer acontecer. E daquele dia em diante foi o momento que eu me apaixonei por isso. Eu sempre gostei de pessoas, tá, Michel? Sempre tive um carinho muito grande por elas e sempre quis estar perto de pessoas. Mas esse dia foi um dia marcante na minha vida e quando você fez a pergunta, na hora veio na minha cabeça isso.
e eu comemorei muito o meu primeiro treinamento, que a gente começou do zero, montamos todo o material, ouvimos, foi legal que foi há muitos anos atrás, e a gente já começou a ouvir os vendedores atuais naquele momento, para entender se a gente estava sendo assertivo naquele material. Então, esse para mim foi um momento marcante da minha vida e da minha carreira profissional. Legal. E o momento de maior aprendizado, né? Aquele momento que a gente faz, ixi, né? Não foi legal. E esses momentos são os momentos de maior aprendizado, né? Você poderia citar algum? Posso sim. Pandemia, cara. Esse momento da pandemia foi desafiador demais. Por mais que a gente estivesse planejando já a questão da mudança dos formatos, a questão do treinamento à distância, aquela coisa toda, de repente você se vê no maior desafio de tem que virar e vamos embora, não tem plano B. Então, foi um baita desafio, e no final foi bacana que a gente percebeu que a gente estava no caminho certo e que tudo ia dar certo. E o mais bacana de tudo isso, o que ficou e o que fica de aprendizado nessa situação, é que, além da gente mudar o formato, a gente preservou as pessoas, a gente preservou a vida das pessoas. Então, isso, para mim, além de ter sido um baita desafio, foi uma baita de uma conquista. A gente ter as pessoas, não só da equipe de treinamento, mas os vendedores, as pessoas do campo, como a gente chama, também preservadas. E para finalizar, como você define hoje o seu propósito de vida como pessoa e como profissional? Propósito de vida e como profissional. Propósito de vida é viver para minha família. Como eu falei, eu adoro pessoas, adoro minha família, amo de paixão minha família, sou louco por ela. E meu propósito de vida é continuar ao lado deles, ajudando eles, apoiando eles, estando sempre próximo e presente na vida deles. Profissional é a gente reinventar a área de treinamento, a gente refazer coisas novas, a gente mudar o mindset das pessoas, a gente criar formatos diferentes, a gente ajudar as pessoas a chegarem nos seus objetivos. Então, isso é o que me move, Michel, isso é o que me faz levantar todo dia, chegar aqui e sentar aqui e começar a caramanholar, como a gente chama, né? O que a gente pode fazer de diferente. Então, é sempre melhorar e ajudar o vendedor. Não estou falando de vendas hoje, claro, mas ajudar esse vendedor aí a, a ter uma carreira de sucesso e a ganhar dinheiro para poder manter também sua família e quem depende dele. Bom, Ronaldo, eu só tenho que te agradecer. A gente se conhece há 9 anos, fez 9 anos em julho desse ano, né? Eu lembro muito bem a nossa conversa. Ao longo desse período, você sempre se mostrou ser uma pessoa extremamente humana, o que é muito difícil no mercado, não só de T&D, mas no mercado em geral, em qualquer segmento, a gente ter pessoas humanas, realmente humanas, do bem, coração aberto, fantástico, que valoriza o ser humano, que valoriza o relacionamento, que não é leviano, que não pensa em si. Então, assim, eu tenho muita felicidade em tê-lo conhecido no meu caminho, tá? Nunca falei isso para você, estou falando aqui ao vivo e a cores no nosso podcast. É, Feliz a Deus por tê-lo encontrado aí no meu caminho. Aprendi muito com você nesse tempo e espero que a gente continue aí caminhando junto, muitos e muitos anos, aprendendo um com o outro, se desenvolvendo, ajudando as pessoas, que esse também é um dos propósitos desse podcast. Trazer pessoas como você para a gente conversar, para a gente trocar experiências, para a gente passar um pouco, né, para o nosso mercado de treinamento e desenvolvimento humano, conhecimentos que possam ajudar as pessoas a, que eu falo, refletir, né, e usar aquilo que para elas faz sentido
para que elas possam se desenvolver. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Poxa, agradeço as palavras, todos esses adjetivos aí. Eu acho que eu tenho que devolver todos eles para você, para sua família, para seu pai, para sua mãe. Vocês também me trataram sempre com muito carinho. Eu tenho um amor enorme por todos vocês. E estamos juntos sempre, cara. Eu acho que, no geral, Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos fazer melhores, mais fortes, mais humanas e sempre prontas a contribuir com todo mundo. Então, retribuo todas as suas palavras para você, para seu pai, para sua mãe, para sua família. Estamos juntos sempre, viu? Conta com a gente. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional e também aumenta os níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro. Gostaria de ouvir a sua avaliação, seus comentários. Eu adoraria lê-los, responder a cada um de vocês. Fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo em nos ouvir. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.